Olá, meu nome é Cíntia e eu sou professora de História. Essa semana o tema da aula é a independência dos Estados Unidos da América. As 13 colônias inglesas na América iniciaram as suas lutas de independência na segunda metade do século XVIII, motivadas pela adoção de medidas coercitivas por parte da coroa britânica, que ameaçavam a relativa autonomia desfrutada pelos colonos americanos. Por exemplo, a intensificação do controle metropolitano sobre suas atividades comerciais. Diversos fatores contribuíram para a política impositiva adotada pelo governo inglês. Um deles foi a Revolução Industrial, que exigia a expansão crescente dos mercados consumidores, e as colônias representavam um grande mercado, um importante mercado para a metrópole. Outro fator foi o desdobramento da Guerra dos Sete Anos, conflito que se iniciou na Europa e se estendeu pelas colônias. A Inglaterra saiu vitoriosa do conflito, mas também economicamente abalada pelas despesas da guerra. Com o fim da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra decretou novos impostos na colônia na tentativa de ampliar as suas receitas, para aumentar o dinheiro recolhido. Em 1764, foi criada a Lei do Açúcar, que aumentava a taxa sobre o açúcar, o café e outros produtos. No ano seguinte, o parlamento inglês aprovou a Lei do Selo, estabelecendo que todos os documentos legais e oficiais em circulação nas colônias deveriam receber selos emitidos pela metrópole. A imposição dessas leis desagradou os colonos, que argumentavam que eles eram cidadãos ingleses, mas que não eram representados pelo parlamento. Para agravar a situação, em 1767, o Tesouro inglês lançou uma série de leis que aumentavam as taxas de importação de diversos produtos, como o papel, o vidro e o chá, e criaram tribunais alfandegários. Após forte reação nas colônias, a coroa revogou os novos tributos, exceto as taxas sobre o chá. Em maio de 1773, o governo inglês, por meio da Lei do Chá, concedeu à Companhia das Índias Orientais o monopólio da venda do chá para as colônias. Como resposta, em dezembro de 1773, alguns colonos disfarçados de indígenas jogaram ao mar carregamentos de chá trazidos pela Companhia das Índias Orientais. Esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Em 1774, a resposta da metrópole traduziu-se nas Leis Intoleráveis. Destacaram-se a Lei do Porto de Boston, que fechava o porto até o pagamento integral do chá lançado ao mar, e a Lei do Aboletamento, ordenando às autoridades que oferecessem alojamento adequado aos soldados ingleses. As 13 colônias da América não compartilhavam um sentimento de unidade, não tinham o mesmo projeto político, nem defendiam o mesmo modelo econômico. No entanto, as medidas impostas pelo parlamento britânico uniram as colônias contra um inimigo comum, a dominação colonial britânica. Em 1774, aconteceu o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que solicitava o fim das medidas que restringiam o desenvolvimento das 13 colônias. Neste momento, os colonos ainda não reivindicavam a separação do Império Britânico. Em resposta, a metrópole intensificou a repressão. A intransigência britânica favoreceu a organização do Segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual, sob a liderança de Thomas Jefferson, começou a ser redigida a Declaração de Independência, com base nos princípios iluministas de John Locke, e que foi finalizada em 4 de julho de 1776. O Congresso Continental confirmou a figura de George Washington como comandante das tropas rebeldes. As lutas se estenderam até 1783,
quando o governo britânico reconheceu, pelo Tratado de Paris, a independência dos Estados Unidos da América. Após a independência, duas propostas diferentes foram defendidas como forma de organização do Estado: a federalista e a antifederalista. Para os federalistas, um governo central deveria ser forte o suficiente para representar o país e garantir a criação e a aplicação de leis. Já para os antifederalistas, o governo simplesmente atuaria como administrador, sem interferir nos interesses comerciais e na elaboração de leis de cada região. Na Constituição dos Estados Unidos, aprovada em 1787, venceu a proposta federalista, que até hoje é a forma de organização do Estado norte-americano. A lei também estabeleceu a República Presidencialista e a divisão do Estado em 3 poderes, além de garantir as liberdades individuais. Nascia, assim, a democracia moderna. A independência dos Estados Unidos foi uma experiência revolucionária, que serviu de exemplo da vitória da soberania popular sobre o domínio metropolitano, especialmente para o restante das colônias na América. Mas é importante lembrar que a emancipação política não significou o fim da escravidão e que africanos e seus descendentes, indígenas e mulheres, permaneceram excluídos dos direitos políticos. Além disso, após a independência, o governo norte-americano autorizou campanhas contra os povos indígenas que haviam lutado ao lado dos britânicos, e mesmo aqueles que lutaram ao lado dos colonos sofreram com as constantes investidas expansionistas sobre suas terras. Bons estudos!